O seu filho tá virando um rapazinho, a sua filha tá virando mocinha e a gente chama isso de puberdade. Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre puberdade. Puberdade é aquele período em que a gente fala que a nossa filha tá virando mocinha, que o nosso filho tá virando rapazinho. E isso acontece por conta que a gente começa a produzir hormônios sexuais. É aquele momento em que deixa de ser criança e passa a virar adulto, que acontece ali no meio da adolescência, essa fase tão turbulenta na vida dos nossos filhos. A produção dos hormônios sexuais, ela é estimulada por glândulas que estão aqui na nossa cabeça, a hipófise, o hipotálamo, e manda essa informação até as gônadas. As gônadas são nos meninos os testículos, nas meninas o ovário, e começa a produção nos meninos de testosterona e nas meninas de estrogênio, progesterona, que são os hormônios que vão fazer a nossa função sexual. Nos meninos, a produção de espermatozoide e nas meninas a ovulação. E a puberdade, ela não tem uma data exata para acontecer, porque depende de muitos fatores. Muitos fatores vão influenciar o começo dessa puberdade, tanto fatores genéticos, quanto fatores psicológicos, quanto fatores socioambientais, como a nutrição, fatores relacionados ao estado de saúde das nossas crianças. Algumas doenças podem atrasar ou adiantar o início dessa puberdade, mas existe uma faixa etária que é considerada assim o normal de acontecer, que se for antes ou depois dessa faixa etária, a gente vai considerar que está patológico. Você sabe qual que é essa faixa etária? Essa faixa etária é dos 8 aos 13 anos para a menina. Então, dos 8 aos 13 anos, a gente espera que as meninas comecem a ter o broto mamário, que é começar a ter o crescimento das mamas, que nas meninas é o primeiro sinal de puberdade. A menina começa a ter o broto mamário ali entre 8 e 13 anos e geralmente depois do broto mamário, 2 a 5 anos depois, ela vai ter a primeira menstruação. E vale lembrar que essas primeiras menstruações, esses primeiros 2 anos de menstruação, o ciclo dessas meninas é muito irregular, porque ela não vai ovular todos os meses, como acontece com uma mulher adulta. Então, pode ser que ela menstrue por períodos que não vão ser certinhos, X dias, no dia tal do mês. Isso vai ser muito irregular no começo dessa menstruação, nesse início da puberdade dessa criança que está virando uma adulta, né? E para os meninos, essa faixa etária considerada normal é de 9 a 14 anos. A gente espera que os meninos tenham o primeiro sinal de puberdade. E para os meninos, o primeiro sinal de puberdade é o aumento dos testículos. A gente vai avaliar esse aumento dos testículos através de um aparelhinho chamado orquidômetro, que é esse que vai aparecer aqui na foto. A gente vai mensurar o tamanho do testículo dos meninos em ml e a gente vai conseguir observar quando deixa de ser um testículo infantil para começando a aumentar de volume para se tornar até um testículo num volume de adulto. Depois do aumento dos testículos, os meninos vão apresentar o surgimento dos pelos pubianos e depois o aumento do pênis. Ali, quando o testículo está em torno de 10 a 12 ml, os meninos vão ter a primeira ejaculação, que geralmente acontece no período noturno e ela é espontânea. Ela não necessariamente vai ser estimulada, o menino vai precisar se masturbar para poder ter um estímulo para essa primeira ejaculação acontecer. Ela vai acontecer de forma espontânea. E nos 2 primeiros anos, esse sêmen que o menino começa a expelir, né, através da ejaculação, ele não tem espermatozoides em quantidade suficiente para conseguir gerar um filho, né, para conseguir ou chegar até o óvulo e gerar uma criança. Então, vai ter essa diferença tanto para os meninos quanto para as meninas. Os primeiros ciclos da menina são irregulares porque ela não ovula em todos os ciclos e os primeiros sêmen dos meninos têm uma baixa quantidade de espermatozoide, mas é assim que a gente vai perceber o início dessa puberdade, né? São esses os sinais que a gente vai observar nessas crianças, mas junto com esses sinais vai acontecer o surgimento dos pelos axilares, dos pelos pubianos, do odor axilar, das acnes, o aumento da oleosidade da pele, tudo isso influenciado por esses hormônios que foram desencadeados nesse start de começar a produzir os hormônios sexuais.
A gente vai acompanhar as fases da puberdade através da escala de Tanner, né? A escala de Tanner, ela começa vamos dizer assim, num desenvolvimento infantil, quando ainda não tem mamas, quando o volume do testículo ainda é um volume infantil, e a gente vai conseguindo avaliar pelo crescimento da mama, pelo o crescimento dos pelos pubianos, relacionado tanto à espessura desses pelos, quanto ao quão encaracolados, ao quão enrolados esses pelos estão, e o desenvolvimento da genitália masculina. E a gente vai conseguindo avaliar em que nível de puberdade, vamos dizer assim, essa criança tá. Se ela já completou a puberdade dela e já tem os caracteres de um adulto, ou se tá ainda no meio do caminho, ou se ainda tá infantil, se essa puberdade ainda não deu nenhum sinal, e é assim que a gente vai conseguir acompanhar nas consultas de rotina com o pediatra. Por isso que é muito importante ter esse acompanhamento para a gente conseguir diagnosticar tanto a puberdade precoce quanto a puberdade tardia de forma mais efetiva e de forma mais que nos permita intervenções mais satisfatórias. Dentro desse período da puberdade, da adolescência, vai acontecer o estirão de crescimento. O estirão de crescimento é o período em que nossas crianças vão ganhar 20% da estatura final. Para os meninos é assim, muito maior esse ganho. Os centímetros por ano que o menino ganha é maior do que as meninas, só que o ganho, esse estirão de crescimento dos meninos acontece mais tardio do que nas meninas. Nas meninas, vai acontecer esse estirão do crescimento no início da puberdade, e nos meninos vai acontecer ali mais ou menos no meio da puberdade. Por isso que é verdade o que se fala de que os meninos crescem até mais tarde do que as meninas, em idades mais tardias, eles têm a possibilidade de crescer. Mas quando é que a gente precisa se preocupar com a puberdade? Quando ela acontece de forma precoce. Se o período normal para as meninas é acontecer de 8 a 13 anos e nos meninos de 9 a 14 anos, quando nas meninas a gente percebe um broto mamário surgindo antes dos 8 anos, a gente vai começar a se preocupar com puberdade precoce, a gente vai começar a investigar de onde é que está vindo, qual que é a causa dessa puberdade precoce. E nos meninos, se tiver aumento de testículo antes dos 9 anos de idade, a gente também vai precisar começar a investigar causas de puberdade precoce. E existem várias causas de puberdade precoce. Tanto causas centrais, ou seja, como eu expliquei para vocês, as glândulas do nosso cérebro que estimulam, mandam essa informação de ódio, pode começar a produzir hormônios sexuais, e isso é uma causa central de puberdade precoce que a gente precisa investigar de por que está acontecendo. Mas existem também causas que podem ser influenciadas, por exemplo, por alguns medicamentos que podem desencadear uma puberdade precoce, ou porque tanto o testículo quanto o ovário resolveu começar sozinho a produzir esses hormônios sem nenhum estímulo. A gente também precisa investigar para a gente conseguir intervir de forma satisfatória em qual for a causa que estiver causando essa puberdade precoce. Inclusive, crianças que tiveram baixo peso ao nascer ou que sofrem de obesidade, elas podem ter maior chance de ter uma puberdade precoce, por isso essas crianças precisam ser acompanhadas. E hoje, a gente tem também, isso é uma coisa que as mamães e as vovós sempre comentam na consulta, é que na minha época se menstruava só com 17 anos, e hoje menina de 12, 13 anos já tá menstruando, e isso é verdade, a gente tá tendo essa menarca, né, que é a primeira menstruação, o começo da puberdade está sendo cada vez de forma mais precoce. Muito também pela questão familiar, porque a questão familiar também a herança familiar também é uma causa de puberdade precoce, mas também por uma coisa chamada de desreguladores endócrinos, que o principal deles que a gente pode citar aqui é o bisfenol A, que ele está presente em plásticos, embalagens e também está presente nos produtos infantis. Então é muito importante a gente observar os rótulos dos produtos infantis, que vai ser inclusive um tema dessa semana que a gente vai conversar sobre você observar qual produto que você está usando, o hidratante, o shampoo, o condicionador, o protetor solar que você está usando no seu filho, porque pode inclusive fazer com que ele tenha uma puberdade precoce, e isso vai atrapalhar não só a vida do seu filho na questão de
ela vai ter, por exemplo, um broto mamário antes do que é esperado, mas também pode estar relacionado a doenças mais graves, vai atrapalhar o crescimento do seu filho, ter uma puberdade precoce, o crescimento pode não ser atingido todo o que o seu filho pode crescer se ele tiver uma puberdade precoce. E por isso é importante a investigação, para a gente conseguir diferenciar entre as causas centrais e as causas periféricas de puberdade precoce, e a gente conseguir fazer o tratamento adequado que vai ser necessário para essa puberdade que veio antes do que deveria vir por conta de todas as complicações que vão estar relacionadas. Mas além da puberdade tardia, a gente também tem o risco de ter uma puberdade atrasada, que nas meninas acontece depois dos 13 anos, é aquela menina que já tem seus 14, 15 anos e ainda não teve nenhum sinal de começar a ter um broto mamário, e os meninos de mais de 14 anos que ainda não tiveram o aumento do testículo, que vai continuar sendo o primeiro sinal de puberdade. E a gente também precisa investigar nesses casos de por que essa criança não está produzindo os hormônios sexuais na idade em que ela deveria já estar tendo uma produção. E existem também algumas dúvidas muito comuns relacionadas à puberdade. É aquela mãe que chega assim e fala: minha filha já tem um peitinho, mas ela não tem nenhum outro sinal de puberdade. Já tem 3 anos que apareceu um aumento da mama da minha filha, um broto mamário, e ela ainda não teve menstruação, já tem 5 anos, ainda não teve menstruação, não tem crescimento de pelos nela, não tem pelo axilar, não tem pelo pubiano, e a gente chama isso de telarca precoce, quando o broto mamário surge antes dos 8 anos de idade, ou quando ele surge ali no 1º e no 2º ano de vida. Isso pode estar relacionado a uma coisa que a gente chama de mini puberdade. Aconteceu um estímulo hormonal nessas crianças que fez com que houve um aumento de mama e que na maioria das vezes vai regredir esse aumento de mamas espontaneamente e não necessariamente está relacionado com doença. Pode ter sido só ali uma produção hormonal que estimulou esse aumento das mamas, vai regredir, mas que precisa de acompanhamento, porque a gente vai precisar diferenciar se isso é só realmente um crescimento de mama isolado ou se está relacionado a alguma doença que não seja puberdade precoce, ou se é realmente uma puberdade precoce. E por isso, se a sua filha teve crescimento de mama antes dos 8 anos, isso não é normal. Ela precisa de um acompanhamento para a gente tentar entender o que está acontecendo. Outra dúvida que as mães chegam muito perguntando é: minha filha, meu filho tem 6 anos de idade e já tem CC, já tem odor na axila. Isso é normal? Não, não é normal. Mas também não necessariamente é sinal de puberdade. Não é sinal de que tá virando mocinho ou rapazinho, porque lembra que eu falei pra vocês que o sinal de puberdade é nas meninas o crescimento das mamas e nos meninos o aumento do testículo. Só que, além das gônadas dos testículos e dos ovários, a gente tem uma outra glândula chamada de adrenal, que é a glândula responsável pela oleosidade, pela acne, pelo odor da axila, pelo crescimento de pelos. E essa glândula pode começar a funcionar antes do previsto, vamos dizer assim, e a gente vai chamar isso de adrenarca precoce. A adrenarca precoce, ela é mais ou menos como a criança ali entre 6 a 8 anos de idade óssea, que esse estímulo vindo do nosso cérebro mandou informação lá para a nossa adrenal para ela começar a funcionar antes do que deveria funcionar. E é a criança que começa a ter pelos, a ter odor axilar, e que também precisa de investigação, porque a gente precisa saber se isso é uma questão patológica ou não. Por isso, vale o lembrete: se o seu filho tá tendo odor axilar antes da idade de puberdade, antes dos 8 anos de idade, ele também precisa ser avaliado, porque a gente precisa saber como é que essa glândula chamada adrenal, como é que ela está funcionando no seu filho. Outra dúvida muito comum é a mamãe, que é mãe de um menino, e ela chega no consultório e fala: meu filho começou a puberdade, ele tem ali a idade certa, 10, 11 anos para começar a puberdade, mas teve um aumento das mamas. Isso pode acontecer em até mais da metade dos meninos que estão passando ali pela puberdade, e é uma ginecomastia, né, que é um aumento das mamas que a gente chama. Não está relacionado, na maioria das vezes, a nenhuma alteração patológica. É como se fosse um estímulo errado, vamos dizer assim,
mas que é muito frequente de acontecer e na maioria, 90% dos meninos regride em até 3 anos. Então, na maioria das vezes precisa de acompanhamento, mas não vai significar nada patológico, porque é muito frequente de acontecer. Mas sempre vale o acompanhamento médico, o acompanhamento do pediatra. E por último, uma outra dúvida muito comum é a mãe que chega: minha filha tem 10 anos de idade, já começou a aparecer o broto mamário, mas só apareceu de um lado. Tá irregular, só tem maminha, só tem peitinho de um lado. Isso também pode acontecer, o começo do crescimento do broto mamário pode acontecer de forma assimétrica ou só unilateral, e isso também tende a se resolver. Se você tiver mais alguma dúvida sobre puberdade, sobre essa fase da adolescência, essa mudança da criança virando o adulto, manda aqui pra gente que a gente vai te responder se isso é normal, se isso precisa de avaliação médica, e conta pra gente também se alguma dessas dúvidas mais frequentes que a gente comentou aqui, se você também já teve. O vídeo de hoje é isso, espero que tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre essa fase tão complexa que é a adolescência, a puberdade, esse momento que a criança passa por, além das mudanças corporais, mas também as mudanças psicológicas, que se entende como um mini adulto e quer se posicionar no mundo como esse mini adulto. Manda pra gente, espero que tenha te ajudado, e um beijo e até a próxima.